Abra sua Bíblia em Atos 9. Marcos me perguntou ontem na hora do almoço, o que você vai falar? Eu falei, cara, eu estou entre Moisés e Paulo, estou lendo Êxodo esse mês, e algumas coisas de Êxodo chamaram muita atenção, mas depois Paulo me chamou mais atenção, e o Senhor foi falando comigo ao longo desses dias, e eu conversava com o Marcos sobre isso ontem. Isso ficou tão enraizado no meu coração. Isso já está enraizado no meu coração há muitos anos, mas essa semana Deus tem tratado muito comigo sobre isso. Então vamos ler, vamos lá. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, os levasse presos para Jerusalém. Na sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao redor dele uma luz que vinha do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade. Alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo paravam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. De modo que os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego, não comeu, nem bebeu nada. Amém? Eu amo o livro de Atos. Eu gosto de ver como que a igreja foi formada e se comportou sem a presença terrena de Jesus. Até então, os 12 apóstolos tinham Jesus ali, até Judas, né? João 1 João fala assim, que ele tocou, ele viu e ele ouviu Jesus. Então, tudo que ele está contando é de uma experiência pessoal com Jesus, homem. Ele viu. E ao longo desse tempo, aqui já é quase 60 anos depois que Jesus já tinha ido para o céu, toda a igreja ela foi desenvolvida a partir do evangelho. Até Jesus não tinha evangelho. Jesus pregava sobre o reino de Deus, mas o evangelho ainda não era formado como se formou na igreja de Atos. E aí, quando Jesus sobe, depois dos 40 dias que ele passa, Lucas diz que a igreja começa a ser desenvolvida em cima de uma palavra que Jesus deixou para os seus discípulos. E 60 anos depois, os discípulos estão sofrendo uma perseguição louca. Quando você lê ali o 8, que fala dos diáconos, até Paulo, quando Paulo está ali na morte de Estevão, você vê que era dura. Os homens estavam morrendo, Tiago já tinha morrido. Por quê? Porque eles estavam pregando o evangelho. E aqui Paulo, a Bíblia diz que ele respirava ameaças de morte. Paulo vivia para matar cristão. Não era essa palavra que era usada no tempo, era o pessoal do caminho. Paulo vivia para matar cristão. Era o que Paulo fazia, ele respirava isso. Mas um dia, Paulo vai para Damasco para quê? Para matar cristão. E Jesus aparece para Paulo. Isso é uma das coisas mais sensacionais. Foi a primeira aparição de Jesus após ele ir aos céus. Jesus aparece para Saulo, fala, escuta, por que você está me perseguindo? E Saulo fala assim, eu não conheço esse Senhor.
A palavra Senhor não era usada para qualquer um na época. A gente usa Senhor, Senhora, mas naquela época só era usada para quem estava à frente de Roma. Chamar alguém de Senhor era um sacrilégio, mas ele olha e fala, quem é o Senhor? E Jesus fala, eu sou Jesus. Faça isso, isso e isso. A Bíblia diz que ele vai para Damasco, fica lá, depois de 3 dias que Jesus manda alguém falar com ele. E Ananias não quer falar com ele, porque ele fala assim, bom, mas se ele veio aqui para me matar, eu vou lá fazer o quê? E Jesus fala, vai lá, porque ele é importante para mim. E aí ele é batizado. Ananias fica revoltado e fala assim, ué, Paulo, você não foi batizado ainda? E ele fala, não, eu falei, então vamos batizar agora. Igualzinho a gente faz, você tem que passar em 3 escolas para batizar. Não, na Bíblia, vamos batizar agora. E começa uma caminhada de Paulo. E o que me manteve nessa palavra essa semana? O que Paulo viu, meu irmão? Jesus não prometeu nada para Paulo. O que Jesus prometeu aqui para Paulo? Nada. Jesus não falou para ele que ele ia ter dinheiro. Jesus nem de salvação falou. Nada. Jesus não prometeu nada. Paulo levantou e obedeceu. Em toda a história da caminhada de Deus, Deus chama homens e mulheres e não promete nada. Quando Jesus começa a andar, depois do batismo, que ele encontra ali Pedro, irmão dele, Jesus não promete nada. Eles estão no barco pescando e Jesus fala, ó, vem agora, vou fazer você pescador de homem. Tá bom. Mateus, saia da coleteria e vem comigo. Tá bom. Em todo o tempo e na história de Jesus, Jesus não promete nada e as pessoas largam tudo, meu irmão, e vão atrás de um Deus desconhecido. Não há uma sequer promessa. O que esses homens viram? O que aconteceu aqui com Paulo? Que ele entendeu, ele perseguiu os discípulos de Jesus durante anos, não foi um dia, porque lá na carta de Filipenses, Paulo fala assim, eu era fariseu. Quanto à lei, eu era fariseu. Jesus olha para os discípulos e fala, vocês querem obedecer à lei? Obedeçam que nem os fariseus. Porque os fariseus contavam os passos do dia de sábado para não pecar. Se vocês acham que eu não tenho direito, eu sou da tribo de Benjamim. Naquela época, Paulo sabia a que tribo pertencia. A genealogia já tinha até se perdido no meio do caminho. Toda vez que Jesus encontra com alguém, ele não promete nada. Jesus encontra com Zaqueu e a única promessa é, eu vou dormir e comer na sua casa. E Zaqueu é completamente transformado o caráter e a essência dele. O que Jesus está fazendo naquele tempo em que as pessoas obedecem ele, sem pensar, sem nenhuma promessa? E nós estamos precisando o tempo todo ser carinhados para seguir Jesus. O tempo todo alguém tem que estar prometendo alguma coisa para nós. Paulo sofreu do começo ao fim da sua caminhada. Morreu velho, morreu preso, morreu sem honra. Você lê a carta de Gálatas, ele lá brigando com Pedro. Mas quando você lê a última carta dele, ele é um homem ali em 2 Timóteo, completamente pacífico, só esperando morrer. E ele fala, combati o bom combate, guardei a minha fé. O que aquela aparição de Jesus
fez com a vida dele que não está conseguindo fazer com a nossa? Porque eu falava para o Marcos, é o mesmo Deus, é o mesmo Jesus. E por que toda hora a gente tem que amaciar alguém para a pessoa vir para a igreja? Por que toda hora tem que se prometer algo para a pessoa vir para a igreja? O que tinha de diferente nesse Jesus aqui, em que as pessoas largavam tudo para segui-lo? Mas não largavam as suas famílias, porque Pedro andava com Jesus, mas Pedro levou Jesus para comer na casa da sogra. É sinal que a família dele estava junto. Jesus vai lá ressuscitar Lázaro, mas as irmãs estão lá e reconhecem Jesus como Senhor. Não é trabalhar 24 horas por dia aqui, não é ter toda hora um negócio para fazer aqui, não é isso que prende os jovens na igreja. O que prende os jovens na igreja é nós, os mais velhos, ensiná-los que Jesus pode todas as coisas. O livro de Salmos não fala isso? O que faz um jovem amar a Deus de todo o coração? Seguir a tua palavra. Você sabe, eu estou nessa caminhada 20 anos. 20 anos. E o que mais destrói a juventude é entrar em seitas e depois ficarem perdidos pelo caminho. É isso. Ensinamento errado. Vida errada, promessas erradas. Jesus não está nos prometendo nada. Jesus não é banco. Jesus não é nada. Jesus é o Todo-Poderoso. Jesus é esse Jesus da estrada de Damasco, em que um homem cheio de fúria, que respirava a morte, se converte e se transforma. Desculpa, meu irmão, não há possibilidade de você ter encontrado Jesus no caminho e você continuar pecando e levando a vida de qualquer jeito. E eu vou contar uma outra história para você. Se afaste e denuncie pessoas que estão fingindo ter encontrado Jesus na estrada de Damasco. Se afaste e denuncie. Por quê? Porque a Bíblia diz que estas pessoas não se converterão. Tiago fala isso. Vamos buscar falar de Jesus para as pessoas sem prometer nada. Assim que é o Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia de um rei que reina desde o princípio e que veio mudar toda a estrutura do sistema do mundo. Que Deus é esse que aparece e eu lendo sobre o Êxodo, e eu falava para o Marcos que Deus fala, Moisés, vai lá e liberta meu povo, e ele vai. Cara, é uma sarça pegando fogo sem queimar. Os discípulos, pelo menos, tinham um homem que falava para eles, é chegado o reino de Deus. Vamos contar as boas notícias, é chegado o reino de Deus. Mas Moisés não tinha. Ô Moisés, quem é o Senhor? Eu sou. Eu sou quem? Eu sou e basta. Houve alguma promessa para Moisés ali? Nenhuma. A única promessa para Moisés foi, vai que vocês vão entrar na terra. E o cara nem entrou. E ele continuou fazendo exatamente o que Deus mandou ele fazer, até o corpo dele ser escondido por Deus. O que tem no Jesus da Bíblia que não está conseguindo fazer a gente sair da onde a gente está? Avançar na nossa vida espiritual, porque a partir daquele momento, levou-se, acho que, não lembro se 3 anos, durante 3 anos Paulo ficou aprendendo da Bíblia, até Barnabé chegar. Não foi na hora. Paulo
não simplesmente saiu de Damasco, saiu pregando. Ele ficou aprendendo em Damasco, falando em Damasco. 3 anos depois, Barnabé se lembrou de Paulo. É como Deus lembrou do povo na Arca de Noé. E foi lá buscar Paulo. Ninguém queria. Barnabé cata Paulo e vai viajar. Vamos pregar o evangelho. E Paulo fez isso do começo ao fim. Paulo trabalhava, Paulo comia na casa dos irmãos, Paulo construía a tenda e Paulo falava do evangelho de Jesus. Nunca titubeou. Entendeu perfeitamente a ordem da ressurreição, entendeu perfeitamente o que Deus estava fazendo na terra. Nós estamos entendendo o que Deus está fazendo na terra. Que Deus é esse que está aqui e parece que não está aqui, não está lá fora, não está em outros lugares. As pessoas precisam ser o tempo todo adoradas, honradas. Que Deus é esse? Eu passei a semana inteira e eu falei, eu quero isso aqui. Eu quero isso aqui. Eu quero amar Deus como Ele me ama. Como é que Deus me ama? João 3,16. Ele me amou tanto, 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 diz a palavra. A palavra usa a palavra tanto, porque é muito. Que Ele entrega o seu único filho para morrer em meu favor, para eu poder estar aqui livre hoje. Quando nós chegávamos, o Johnny começou a cantar nenhuma condenação há. É isso. Deus envia o seu único filho, sacrifica aquele homem no madeiro para eu encontrar o Jesus que Paulo encontrou, para eu encontrar Jesus que a samaritana encontrou, para eu encontrar Jesus que o jovem rico encontrou. Quando Jesus vai a caminho de Cafarnaum, a Bíblia diz que ele encontra o jovem rico e ele o ama. Não diz mais nada. Ele não amou a Jesus. Por quê? Porque ele não queria largar as riquezas em favor de Jesus. Ele não amou Jesus. Nós não amamos Jesus. Essa conversa que a gente ama Jesus é mentira. Porque se Jesus aparece agora aqui em carne, que pode acontecer, porque ele está em carne no céu, ele subiu em carne e fala para nós, larga tudo, a gente vai falar o mesmo que o jovem rico falou. Nós vamos duvidar, nós vamos pedir para Jesus esperar que este não é o tempo. Nós temos medo. Nós olhamos para os nossos e pensamos, não, vamos deixá-los aqui, sempre quietinhos, pertinho da gente, enquanto Jesus está falando, vão, façam discípulos. A gente não consegue nem evangelizar, gente. A gente está fechadinho dentro do nosso cubículo. Por quê? Porque nós ainda não encontramos este Jesus. Nós mudamos coisas nas nossas vidas. Mudamos sim. Mas nós não estamos deixando o Espírito Santo fazer uma obra completa em nós. Nós estamos aceitando os pratos de Satanás. Nós estamos aceitando o que Satanás está impondo nas nossas vidas. Nós estamos aceitando conversas alheias. Não é o Jesus de Damasco. Eu preciso. Domingo passado eu disse aqui, eu quero coisas novas. O passado acabou. Eu tirei gente da minha vida porque você é ruim, não, porque o passado acabou. A pessoa não quer se libertar, a pessoa não quer se regenerar. Eu vou fazer o quê? Eu vou seguir a caminhada. O que Jesus falou para os discípulos? Bate a poeira dos seus pés. Mas Jesus, e se eles não quiserem escutar o evangelho? Bate a poeira dos seus pés e vá para a próxima cidade. Sabe por que nós não amamos Jesus? Porque nós não conhecemos Jesus. A gente conhece de ouvir falar, Jó teve essa conversa com Deus, apanhou. Aconteceu toda a desgraça na vida dele, os amigos dele eram péssimos, ele não teve apoio emocional de ninguém. E no final ele entendeu e falou, realmente Deus,
conhecia você só do que falavam para mim. Eu não quero conhecer Deus do que me falam. Eu não quero conhecer Deus pelas experiências dos outros. Eu quero ter as minhas próprias experiências com o Senhor. O Senhor pode até não me aparecer como apareceu para Paulo em Damasco. Mas Jesus pode mandar alguém para ter uma experiência sobrenatural com o Senhor. É impossível que esse Jesus não esteja fazendo as mesmas coisas que ele fez em Damasco. É impossível que esse Jesus não esteja fazendo as mesmas coisas que ele fez nos evangelhos. É impossível. É o mesmo Deus, é o mesmo Jesus, é o mesmo Espírito Santo, e nós não avançamos. Nós desanimamos, mas a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor não desanimariam. Então, o que está acontecendo com a gente? Nós não amamos Jesus. Nós nem sequer o conhecemos. Parte da nossa vida cristã, e por causa do discipulado que a gente teve, ela é feita a partir de obediências feitas por leis de homens. Você tem que fazer assim. E a gente acabou não conhecendo Jesus. A gente achava que amar Jesus era fazer o que os outros estavam mandando. Mas amar a Jesus é fazer o que Jesus está mandando fazer. E Jesus está falando aos nossos corações. Jesus está mandando ideias, só que a gente acha que ele fala de outro jeito. Não, ele fala do jeito que ele quer. Ele nos direciona para onde ele quer, do jeito que ele quer fazer. E as pessoas não aguentam. Quando Deus começa a falar e fazer as coisas do jeito dele, a gente espalma, porque a gente não suporta a pressão, somos fracos espiritualmente. Nós precisamos ter esse encontro com Jesus. Onde Jesus não nos promete absolutamente nada, apenas vá e pregue o meu evangelho. E olha que eu nem estou falando de evangelismo. Qual é o nosso comportamento nos lugares onde nós estamos? Qual é o nosso comportamento? Do que estamos falando? O que está saindo da nossa boca? Eu não quero mais viver uma vida mais ou menos com Jesus, porque quando você lê as Escrituras, e as Escrituras são a verdade, o Marcos disse aqui na quarta-feira que Deus havia falado para ele que nós tínhamos que manter a palavra, e a palavra é Cristo. Que Jesus falou para ele, vocês têm que ser fiéis à minha palavra, e a palavra é Cristo, e os evangelhos dizem que ele é poderoso, e por onde ele anda, ele leva transformação. É interessante o que Jesus está fazendo na terra, meu irmão. Antes de sair para o PV, eu falei, Ingrid, você vai conhecer coisas lá, e você vai voltar para a igreja e vai olhar, nossa, é pior do que eu imaginava. Tem gente fazendo. Não estou falando só de igreja. Tem gente indo a lugares apenas para pregar o evangelho. Não tem uma igreja no lugar. Não tem um pastor no lugar. Eles levantam gente só para pregar o evangelho. Nós estamos preocupados com coisas terrenas. E Jesus está preocupado com coisas do céu. É por isso que ele em nenhum momento promete nada para nenhum discípulo seu, porque ele é tudo em todos e Cristo em nós é a esperança da glória. Se você tem Jesus, você tem tudo. Se você tem Jesus, não tem como dar errado. Se você segue os mandamentos, porque quando você olha a caminhada dos discípulos com Jesus, e eles foram aprendendo sobre os mandamentos do Senhor, amar a Deus e amar aos próximos, os caras vão acertando a sua vida. Nós precisamos acertar o nosso relógio. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E nós ficamos
com preguiça ou cansado, sobrecarregado, porque nós mesmos nos sobrecarregamos. Nós mesmos nos cansamos. Porque a Bíblia diz que o jugo de Jesus é suave e é leve. O que Paulo... Eu lembro eu esqueço o cara do Jesus Cope, e ele estava falando para o cara, o que será que João viu na ilha de Patmos? Eu queria ver também. Que fez ele se jogar no chão. Ou a Bíblia é mentira, ou nós estamos vivendo uma vida de mentira. Porque em toda a Bíblia, Deus é o eu sou. Jesus é maravilhoso. Em toda a Bíblia, Jesus está fazendo coisas extraordinárias. Jesus está mudando direções. Jesus está mudando histórias. Jesus está consertando histórias. Jesus está fazendo com que o Espírito Santo traga vida. Jesus não promete nada. Olha, Mateus, vem, filho, que você vai ganhar mais do que você está ganhando aí na coleteria. Larga esse negócio aí. Vem, Pedro. Você trabalha, eu vou te dar, você vai ganhar muito mais, Pedro. A bolsinha de Judas vai estar cheia, Deus já me mostrou. Deus já me mostrou que vai ter muito dinheiro. Ó, Tiago, João, vem, porque Deus já me mostrou que as mulheres vão nos sustentar. Nós vamos ter casa, nós vamos ter carro, nós vamos ter comida, nós vamos ter uma igreja suntuosa, nós vamos ter uma sinagoga maior do que Anás e Caifás. Esquece esse negócio aí. Vem. Sabe lá onde Jesus encontrou Simeão, né? Sabe lá o que Jesus encontrou pelo caminho? E a Bíblia diz que tinha 72 discípulos andando atrás dele. Ele não deve ter prometido nada. E no dia que os discípulos cobraram Jesus, Jesus ainda falou, vocês não vão ter nada, é isso que vocês querem? Não, nós vamos ficar, já vou avisando que não vai ter nada. Vocês não vão ganhar nada, que vocês não vão conseguir nada. Vocês querem? Quero. A única coisa e a única promessa que está na Bíblia é a vida eterna. Mas se nós seguirmos os mandamentos, meu irmão, Jesus vai ajustar a nossa vida e ela vai ser cheia de bênção. Nós vamos ter bons casamentos, os nossos jovens vão encontrar bons cônjuges, os nossos filhos vão ser abençoados na terra, os nossos netos, os nossos bisnetos, se nós seguirmos os mandamentos, se nós obedecermos a palavra. Assim como Jesus falou para Paulo, Paulo cego, caído no chão, ele só falou, Paulo, levanta e volta para Damasco. Tá bom. Igualzinho a gente. Igualzinho. Onde Jesus fala, segue os mandamentos. Vou ver se dá, Jesus. Esse aqui eu não estou dando conta, não. Não existe uma relação com Deus se não for uma relação de obediência. Não existe uma relação com Deus se não for uma relação de ouvir e obedecer. Mas Deus não fala comigo, Ele tem a sua palavra. Ele tem irmãos mais maduros que podem nos ajudar na caminhada. Deus está fazendo, e Jesus está fazendo no meio do povo. Deus está transformando, Deus está curando, Deus faz coisas maiores ainda do que fez. Nós estamos olhando e vendo Moisés abrir o mar, mas Deus está salvando pessoas do inferno. E Deus está nos salvando, meu irmão. Eu quero que você pare para pensar. Eu amo a Deus. Eu amo Jesus como Paulo entendeu. Só foi uma aparição. Só foi uma aparição. E Paulo mudou toda a vida dele. E não foi só a vida dele. Paulo mudou toda a
concepção de palavra que ele tinha, porque até então ele era fariseu, ele seguia a lei, e ele disse lá: eu segui a lei ferroeiramente, eu afiava a espada, eu segui até o fim. Nós estamos seguindo até o fim. Olha a história dos homens de Deus na Bíblia. Deus está mudando histórias. O mesmo Deus que fez aqui, Ele está fazendo agora. E Ele quer que a gente esteja disponível. E Ele quer que a gente esteja que nem Paulo. Tá bom, eu vou. Tá bom, Jesus, eu vou. Tá bom, Jesus, eu vou fazer. Tá bom, Jesus, o que você quer que eu faça? Que caminho você quer que eu tome? Nós estamos baseando as nossas vidas e as nossas concepções a partir do mundo, meu irmão. Porque o mundo quer dinheiro, o mundo tem que trabalhar, o mundo quer as suas relações de qualquer jeito, ninguém quer dar satisfação. Sabe por quê que algumas igrejas enchem, as outras vaziam? Porque as pessoas não querem dar satisfação umas às outras. Eu olhava o dia do pastor, eu falei, é que nem Paulo diz, nós somos os piores dos piores. Paulo fala, vocês querem um super apóstolo? Eu sou péssimo. Eu sou o pior que Deus colocou na terra. Eu matei irmãos. Sabe por quê? Antigamente, não há muito tempo atrás, tudo que se fazia, vinha pedir conselho, vinha se pedir bênção dos presbíteros e do pastor. Sempre assim. Nós vamos namorar. O senhor dá ordem? Não é essa a pergunta, meu irmão. Nós vamos orar. Vamos aconselhar. Mas os nossos jovens se metem em todas enroscadas e a gente ensina a eles que não precisa pedir satisfação. Qualquer coisa que se fizesse na igreja, nós procurávamos o que Paulo está dizendo para Tito. Pegue os mais velhos e peça conselho. Nós não pedimos mais conselho, nós não pedimos mais oração. Essa é a nossa verdade hoje. Por quê? Porque os pastores estão desacreditados, porque estão tanta gente roubando. Eu estava conversando, estou evangelizando uma menina lá, e eu comecei a contar o que a Igreja de Cristo está fazendo na Terra. E ela disse, engraçado, eu não vejo nada disso, eu só vejo sobre a Universal. Só sobre o roubo. E apesar de eu não gostar da Universal, eu falei, mas você sabia que lá no Nordeste, quem sustenta os pobres é a Universal? Não, eu falei, você sabia que tem a Igreja Batista que lida lá na Cracolândia? Você sabia que 90% das comidas que são distribuídas para as pessoas em situação de rua vêm das igrejas? Você sabia que tem agora alguém morando lá na beira do rio Amazonas, pregando o evangelho e levando comida para aquele povo? Sabe por quê? As boas notícias não estão chegando às pessoas. Por quê? Porque nem nós estamos com as boas notícias na boca. Nós não temos. Eu não estou falando de uma honra cega. Nós não honramos uns aos outros. E Paulo fala isso. Como Paulo aprendeu isso, gente? Quando Paulo escreve sobre a Santa Ceia, ele diz uma coisa maravilhosa. Ele fala assim, o que eu aprendi com o Senhor. Vocês não lêem 1 Coríntios 11, pelo amor de Deus? O que eu aprendi com o Senhor. O que você está aprendendo com o Senhor? Eu acho que eu já falei para vocês, eu tenho uma amiga na MPC, ela já está com mais de 40 anos. Ela teve uma decepção amorosa muito grande há uns anos atrás, ela ia se casar. E na semana do casamento, olha só, gente, na semana do casamento, o cara desistiu do casamento. Na semana do casamento. Mano César era bem jovem na época, ele ia comigo para o Eno.
Eu lembro que eles estavam juntando latinhas para casar. Gente, na semana, o cara desistiu. Ok, ela foi tratada pelos pastores dela, pelo MPC, e continua caminhando. Aí ela foi para a Malásia esse ano, ela foi para a Malásia em novembro, ela estava namorando, noiva, e ia voltar, voltou agora, para casar em julho. Que ela conheceu um outro rapaz, e ela estava sendo tratada pelos pastores dela, e os dois sempre tendo uma reunião com os pastores sobre casamento e parará, né? Coisa que não existe mais na igreja. A pessoa vai lá, cata um bichado lá fora, casa com o bichado, casando com os de dentro já está dando problema, imagina casar com os bichados. Aí, ela voltou para casar, cara. Para casar. E aí ela me contou, que ela estava me liderando numa situação. Aí ela falou, você sabe que eu voltei para casar, né? Eu falei, fiquei sabendo e tal. Aí ela me disse assim, então, mas sentando com os nossos pastores, o meu pastor detectou que ele tem um problema. Porque ele é divorciado, que ele tem um problema do último casamento. Ele precisa resolver esse problema emocional, senão ele não vai ser um bom marido. E aí os meus pastores falaram assim, é melhor adiar esse casamento. O que você acha que ela fez? Ela adiou o casamento. Eu decidi obedecer. Você acha mesmo que hoje as pessoas fazem isso? Eu já disse isso por uma pessoa que congregou aqui. Falei na semana do casamento, não casa. Não casa. Esse homem não é um homem de Deus, não casa. Oh, casou. Não durou nem 2 anos o casamento. Nem 2 anos o casamento. Eu disse, não casa. Nós precisamos aprender a pedir conselhos. E responder a esses conselhos. Porque Paulo teve muitos conselheiros. Os apóstolos tinham Jesus. E nós temos quem? Eu tenho o Espírito Santo. Eu sou maduro. Não é, não, meu irmão. Principalmente se for alguma coisa relacionada ao coração. Você sempre vai fazer besteira. Sempre. Sempre vai tomar uma decisão ruim. Porque o nosso coração é enganoso. Nosso coração é enganoso. Nós precisamos aprender com os discípulos. Porque os discípulos aprenderam com Jesus. Ouvir e obedecer. Perguntar aos mais velhos o que fazer. Caminhar com Jesus. Não se fazia nada na igreja antes. Antes não era autorização. Isso virou bagunça com G12. Tá? Virou bagunça com G12. Que para ir na festa de aniversário você tem que pedir para o pastor. Isso não é verdade. Mas antes você chegava para o pastor e pedia oração até para o emprego que você ia começar. Direcionamento para namorar. Direcionamento para sair. O que o senhor acha? O que você... Antes, estou mentindo, Marinês? E não era nada imposto, meu irmão. É que tem muita seita por aí. E a gente quer... É legal, a seita é legal. Mas a seita não leva para o céu. Nós amamos verdadeiramente a Deus? Aí Deus nos chama, né? A Bíblia diz que cada um de nós temos um ministério comum, que é o de relacionamento, que é ligar homens a Deus. Então, todos nós somos obrigados a evangelizar. Ok? Isso é bíblico, está lá. E a partir desse ministério comum, todos nós somos obrigados a falar do evangelho, falar do amor de Jesus, falar, né? Porque nós encontramos Jesus em Damasco e nós falamos de Jesus. E a partir desse tempo, nós temos os nossos dons e talentos para servir o reino de Deus, seja aqui dentro, seja lá fora. Pode ser onde for. Mas Deus não nos chamou para sermos idiotas.
Deus nos chamou para nos encher do Espírito Santo e fazer com que nós mudássemos o ambiente onde nós estamos vivendo. A nossa família tem que olhar para nós e nos respeitar. Aonde nós entrarmos, o Satanás tem que sair. Não dá para resistir. Quando a Marinês fala, alguns correm, é porque estão endemoniados. Eu estava ali e passou um rapaz, ele estava travesti escandalosamente. Quando ele viu a gente conversando, eu, a Aline e a Bárbara, ele atravessou rapidamente e ficou parado lá. Isso é espiritual. Você acha mesmo que Satanás quer que a gente pregue o evangelho? Você acha mesmo que Satanás quer que tenhamos comunhão? Você acha mesmo que Satanás quer o partir do pão? Você acha? Você acha mesmo que Satanás quer uma igreja organizada, cheia do Espírito Santo? Não. É por isso que ele põe gente dentro da igreja para bagunçar, põe gente lá fora para nos esculhambar, para nos desanimar. Mas eu não quero sair daqui hoje sem lembrar a vocês que o Jesus que apareceu para Paulo em Damasco é o mesmo Jesus que está aqui essa manhã. Ressurreto, poderoso, cheio de fogo, cheio de poder. A Bíblia diz que João viu fogo saindo dos olhos. Que quando ele viu, ele não conseguiu se segurar. Paulo perdeu a visão. Por quê? Porque tem que mudar a visão. Onde Jesus chega, tem que mudar a visão, tem que mudar o comportamento. Não podemos aceitar o pecado dentro das nossas casas. Essa foi, sempre será, uma posição do Marcos dentro das nossas casas. Era uma briga com o Gabriel e com a Bárbara, porque eles queriam levar os namorados. Aqui, não. Aqui não entra, não vai dormir ninguém aqui. Aqui é casa, e foi uma conversa, aqui é casa de crente. A santidade. Até os 18, tem que ir para a igreja sim. Eu dou graças a Deus, porque o príncipe de mamãe vem sem reclamar para a igreja. Mas Deus falou que seria diferente. O Deus de Damasco está aqui essa manhã. E sabe que ele nos promete essa manhã vida eterna. Vida eterna. Ele não está nos prometendo nada, dinheiro, amores, carro, casa, nada. Ele está nos prometendo a vida eterna. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as suas coisas, porque o resto será acrescentado. Meu irmão, Deus vai acrescentar o que nós estamos precisando essa manhã, se nós obedecermos Jesus.